Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E aí, a gente está aqui em mais um podcast do canal Diversão e Arte, o podcast Rabisco, toda sexta-feira, toda semana aqui com vocês, com novidades, com reflexões, com bate-papos, dicas e tudo que a gente puder trazer do campo da arte e da cultura. Bem-vindos aí, Dinho, Tom, nós três aqui seguimos com esse podcast semanal e hoje o bate-papo, a entrevista, tá na minha mão e eu quero começar com ela, gente. Quero começar conversando com a Lívia Carmona, que é a responsável pela programação do Teatro Aliança Francesa. O Teatro Aliança Francesa vem trazendo aí algumas pautas, algumas dicas de conteúdos para acesso em casa, para acessos remotos, desde contação de história, filmes, tem uma porção de dicas interessantes. Então eu queria trazer esse bate-papo aqui com a Lívia para a gente conversar um pouquinho sobre essa proposta e sobre esse momento que a gente está vivendo, que a arte está vivendo, que os artistas estão vivendo e que os espaços também estão vivendo, né? É um momento de desafios para todo mundo. Então eu queria começar perguntando, Lívia, primeiro, obrigada por ter aceitado esse convite para esse bate-papo. E eu queria começar perguntando para você, seguinte, como o universo digital pode nos aproximar, eliminando fronteiras geográficas, físicas, por meio do contato com a arte? Qual que é o seu olhar sobre isso? Então, o digital é algo fantástico e a gente sabe bem como ele aproxima as pessoas, transpõe as barreiras de modo tão simples e rápido. É algo que sempre me fascina particularmente, né? E a cada evolução da tecnologia, a gente percebe como pode ir além, né? Como pode realmente viajar o mundo sem sair de casa. O que não descarta, é claro, a grande vontade de estar lá. Porque eu duvido que alguém que está fazendo uma visita virtual no Louvre, por exemplo, recuse um dia a oportunidade de ir para Paris para ver tudo pessoalmente. Então, acho que o virtual ele é mais um espaço bem importante, que não substitui justamente esse espaço presencial. São coisas que coexistem, né? E eu acho que no virtual a gente busca justamente essa companhia, a gente busca de certo modo essa presença, né? Quando a gente tá mais longe e a gente quer conectar, e a gente quer buscar o pessoal, a presença, o amigo, a pessoa, a gente usa esse meio, né, para isso. Então, acho que a busca final é o contato, né? Então, agora que a gente não pode ter esse contato mesmo físico, né, pegar no outro, esse contato virtual, ele tá ali. Acho que sempre foi essa grande busca, né? E o que está acontecendo agora, nesse momento, apesar da tragédia aí latente, é algo até bacana, de certo modo, pois muitos espaços e artistas estão usando o virtual para continuar o trabalho. E mais do que isso, né, para reinventar esse trabalho e para nos alimentar. Porque o que o confinamento tem mostrado é que a gente precisa de saúde física, né? Que o próprio confinamento é justamente para preservar a nossa saúde física, mas nossa saúde mental fica comprometida nesse confinamento. Então, para enfrentar tudo isso, justamente, é que chega a nossa cultura. Porque o que seria da nossa saúde mental sem essa enxurrada de atividades culturais online que vem sendo propostas, né? Muitas coisas estão acontecendo também. Como o mundo inteiro está afetado por isso, é de certa maneira um alento saber que está todo mundo no mesmo mar. Não necessariamente no mesmo barco, né? Mas passando por essa mesma tempestade. E aí, eu quero crer, e eu acho que a gente está vendo isso, né? Que aí a solidariedade, ela aflora. Né? A gente quer saber do outro, a gente quer falar com o outro, a gente quer poder ajudar o outro, que a gente quer poder aprender com o outro, né? E essa troca é muito rica para a humanidade e ela é praticamente fundamental para o desenvolvimento da arte. Muito interessante. Eu queria então engatar aqui mais uma questão. O Aliança Francesa, ele vem oferecendo, como eu já disse, uma programação pautada em uma pluralidade de opções artísticas e culturais, em uma curadoria bastante sensível para atender uma demanda de uma programação online. Conta um pouquinho pra gente sobre essa programação. O que a gente tem na pauta? Então, a Aliança está querendo continuar suas atividades culturais, continua com as atividades culturais, né? A tendência é que a gente amplie até online, porque existiu um período, né,
também de entender como é que é esse funcionamento e quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis para propor algo bem interessante e bem relevante. Uma primeira parte eu chamaria de lettre culturelle. Na verdade, a gente tem um boletim cultural já há algum tempo, todo começo de mês ele é enviado e ele compilava todas as atividades presenciais, né, enfim, antigamente, que aconteciam em São Paulo, que tinham relação com a língua francesa. E agora, já a edição de abril e maio, já foi justamente atividades online que tem relação com a língua francesa. Então, lá tá tudo compilado, enfim, os museus que estão abertos à visitação online, e aí no mundo inteiro, né? Os festivais de cinema que estão propondo suas programações online, os artistas que estão colocando à disposição, né? A gente tem várias casas de ópera e teatro também que colocam alguns vídeos à disposição e que às vezes ficam um tempo depois saem. Então lá tá bem essa compilação, a cada mês a gente busca as novidades e coloca nessa letra. E, paralelamente a isso, né, tem a programação mesmo, então as propostas que a Aliança está trazendo para o pessoal. Então essa programação é toda quinta às 18 horas no Instagram, né, que é o @aliancafrancesasp. Depois ela fica no IGTV do Instagram e ela também fica no YouTube da Aliança Francesa, que é YouTube/Aliança Francesa. Mas a grande estreia dela é quinta às 18 horas no Instagram. Então, para vocês terem aí um apanhado do que tem sido feito, a cada 15 dias a gente está fazendo o que a gente chama de dicas de cinema. E aí são lives geralmente no Instagram. E a ideia é passar a lista, né, de alguns filmes que estão disponíveis no sofá da nossa casa para a gente conseguir assistir, né? Algumas propostas mais diferentes, algumas propostas comemorativas, ou já usando algumas plataformas que colocaram à disposição alguns filmes gratuitamente. E aí, então, a cada 15 dias as dicas de cinema e no intervalo, né, desses 15 dias, aí varia bastante. A gente já fez contação de histórias em abril, vamos fazer de novo em maio, né? Fizemos um show musical bem bacana da uma banda aqui local de São Paulo, mas que toca música francesa, Sampaname. Exercício de alongamento em francês, que foi uma experiência bem legal, porque apesar dele ser completamente em francês, como, né, no caso a bailarina que propôs os alongamentos pra gente, ela fez um vídeo, então mesmo que você não saiba francês, você pode repetir os movimentos e você vai conseguir desfrutar da mesma maneira. Então, e tem novidade também. Em junho a gente vai propor um concurso de fotos, tá? Mas eu vou parar por aqui, porque vai ser novidade, senão eu vou dar spoiler, mas em junho tem concurso de fotos, vai ser bem legal. E a ideia é essa, manter o contato com o nosso público, oferecendo para ele a chance de praticar a língua ou de conhecer um pouco mais sobre esse universo francófono, e mesmo não falando francês, todo mundo acaba podendo acompanhar de alguma maneira, tá? Sem essa barreira linguística. Então, só lembrando, o conteúdo está disponível no IGTV do @AliancaFrancesasp no Instagram e também no YouTube/AliancaFrancesa. Olha só que legal, quanta dica, quanta coisa interessante. E aí, então, Lívia, pra gente fechar essa conversa, eu queria propor um olhar aí a partir do seu ponto de vista. Eu queria, assim, no seu ponto de vista, como que o profissional da cultura, seja o artista, o produtor, o programador ou o gestor, pode se preparar para esse novo cenário que se configura para o mundo e para as artes? Que cenário é esse que você consegue perceber? Qual que é o teu olhar sobre isso? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? Eu acredito que todo mundo, profissionais da cultura ou outros, ainda não consegue visualizar o que todo mundo tem chamado, né, do novo normal. Até porque ainda, infelizmente, são muitas, né, as incertezas. E pelo que parece, o Brasil ainda não passou pela pior fase da pandemia. Infelizmente mesmo. E isso só gera muito mais dúvidas sobre uma retomada, né, o quando dessa retomada e o como dessa retomada. Eu tenho participado de alguns grupos de discussão, sobretudo com profissionais ligados à gestão de espaços culturais, né? Nós temos o Teatro Aliança Francesa, que funcionava pelo menos de quinta a domingo,
E foi um baque grande para nós, um sentimento de impotência mesmo, né, de ver o fechamento de tudo. Então o momento é de muita reflexão, e eu acho que tem dois caminhos aqui, dois grandes caminhos, né? Um de entender o que se pode fazer para não perder essa conexão com o público e também não perder a conexão com o fazer artístico, né? Que é a alma do negócio. E usando justamente essas ferramentas tecnológicas que são bem boas para isso, mas ir um pouquinho além, porque eu acho que tudo que é internet dá uma sensação de que tem que ser gratuito e tudo mais. Mas, nossa, os artistas estão sem receita, né? Desde gente que está numa situação muito crítica, como por exemplo os profissionais do circo, né? Até os outros ramos, né, da cultura. Então, aqui a gente tem um desafio justamente que como a gente vai educar esse público e monetizar esse fazer artístico online, porque o trabalho ele é o mesmo, na verdade ele é maior, porque ainda tem uma reflexão de como fazer o online, né? E o outro caminho, né, outro grande caminho que a gente tem pensado é como retomar tudo de forma segura. E com a questão financeira pesando muito fortemente, pois os espaços e os artistas estão sem receita, mas precisam investir na retomada. Seja na divulgação dessa retomada forte, né, nesse trabalho com o público, de dizer pode vir, a gente está aqui, está tudo bem. E aí tem um investimento que é físico mesmo, que são as medidas de segurança sanitária, para que ninguém seja colocado em risco, né, nem o público, nem o pessoal que trabalha e nem o artista. E a gente também tem que saber que a gente está enfrentando e vai enfrentar ainda com mais força uma crise econômica geral, né? Que vai forçar justamente a rever a previsão do número de frequentadores e essa receita, porque muita gente vive mesmo de bilheteria. Então, mesmo após a retomada, ainda tem muita coisa para fazer. E o cenário, quando a gente olha assim friamente, ele é um pouco desanimador, sim. O grupo tá firme no diálogo, né? Esse grupo de gestores de espaços com quem eu tenho conversado. E eles estão bem firmes no diálogo entre si e no diálogo com o poder público, né? Que para a cidade e para o estado de São Paulo tem se mostrado bem aberto e já divulgou alguns editais para ajudar os profissionais e os espaços, né? E a questão também vai ser uma outra coisa, entender como é que o ponto 1 coexiste com o ponto 2, né? Acho que é difícil a gente abandonar agora o online pelo presencial, né? Simplesmente falar, bom, agora é um hiato, esse hiato a gente vai fazer online e depois a gente volta para o presencial da mesma maneira, né? Então vai ter esse novo normal, que é um pouco dessa coexistência mesmo, né? Eu não acho que o online vai matar o presencial. Da mesma maneira que tinha um receio que o cinema ia matar o teatro quando ele surgiu, que a TV e o streaming iam matar o cinema e que o MP3 ia matar o vinil, né, que tá super aquecido, ou os grandes shows. É claro que tem uma migração de uma coisa para outra, existe uma movimentação, mas também não dá pra gente dizer agora, acaba a internet, então, acaba tudo isso aí online, tira o MP3, tira não sei o que. Não existe. Tudo isso precisa coexistir. Essa engrenagem, ela vai rodar de uma outra maneira, que a gente ainda não sabe qual vai ser. E eu até estava falando com uma amiga que é contadora de histórias, estava muito preocupada justamente com a retomada. E aí eu acho que a cultura ela tem essa coisa de ser um pouco sempre a primeira que vai para o escanteio, né, numa crise, porque ela sempre é considerada supérflua, o que eu acho e espero que o confinamento esteja provando justamente o contrário, né, que ela é o grande alimento da saúde mental, como eu disse, né, anteriormente. A cultura, ela é o setor da criatividade, né? E agora ela talvez é a que tenha mais ferramentas para conseguir sair dessa, né? Para conseguir construir algo novo, que a gente ainda não sabe o que vai ser, porque a gente está no meio do furacão, né? E eu espero muito mesmo, e talvez eu seja até um pouco mais otimista, que a gente consiga sair mais forte e renovado. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso.
E a gente pensar também nessa coexistência, acho que coexistir em paz, né? Isso que é importante. É uma coisa que a gente não estava conseguindo fazer há um certo tempo. E isso não só na cultura, né? Em diversas áreas. Então é isso, eu prefiro guardar o otimismo, apesar, né, do cenário que não vai ser fácil e é bem desanimador quando a gente olha friamente, mas a gente precisa confiar que existe todo um fazer artístico, existe toda a alma aí da arte, da criatividade, que está pronta justamente para buscar as soluções. Claro que isso não tira a necessidade da gente ter sim um engajamento grande de poder público, um engajamento grande das instituições particulares, das empresas, para levantar o setor. Porque a gente também sabe que a economia tem muito dinheiro e muito dinheiro concentrado. E agora a gente precisa pensar no coletivo. O individual não vai valer de nada, né? O confinamento ele já está ensinando isso pra gente. A gente fica confinado pelo individual e pelo coletivo. Então a coexistência, as duas coisas precisam coexistir pra gente conseguir superar tudo isso. Muito legal esse papo, muito obrigada pela disponibilidade, pela presença aqui no nosso podcast, Lívia. E agora eu passo a bola pro Tom. E aí, o que vocês mandam, gente? Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, tudo bem? Oi, Bia, tudo bom? Bom, continuamos aqui de quarentena. O governo de São Paulo, pelo menos, já decretou nessa última semana que a nossa quarentena vai até pelo menos dia 31 de maio. E é isso, a gente tem que continuar, nos cuidar de quem a gente ama, cuidar de quem a gente também não conhece, enfim, cuidar de todos nós, não é mesmo? Bom, eu vou direto agora pra minha dica dessa semana, que é uma série que eu assisti no Globoplay, que chama Todas as Mulheres do Mundo. É uma série inspirada nos textos de Domingos de Oliveira, né? Que nos deixou ano passado. Ele que foi roteirista, diretor, ator, enfim. Ele um artista completo, o Domingos de Oliveira. E essa série, ela é inspirada também no filme homônimo de 1966, com Paulo José e Leila Diniz como protagonistas do filme, né? Na série, os protagonistas são o Emílio Dantas e a Sophie Charlotte, né? Eles estão brilhantes. Aliás, a escalação do elenco é brilhante. A cada episódio é uma personagem em destaque, né? Mas os dois estão, assim, tanto o personagem da Sophie quanto o personagem do Emílio estão presentes o tempo todo no enredo desta série, né? Uma das coisas, assim, particulares que eu amei nessa série foi a trilha sonora. Cada capítulo é cantado por uma cantora maravilhosa do nosso celeiro brasileiro de cantoras, né? E vou falar o nome delas. Olha, tem a Marisa Monte, tem a cantora Cel, tem Alcione, tem Maria Bethânia, Rita Lee, Elis Regina, Nara Leão, Elza Soares, a Agnes Nunes, que é uma cantora que eu não conhecia, mas é brilhante, a Ana Canhãs e a Cássia Eller. Olha, e todos os episódios, a abertura o tema de abertura é a música do Pixinguinha Carinhoso. Então, a maioria dessas cantoras canta a sua versão pra Carinhoso. E também tem a versão da Sophie com o Emílio Dantas em um dos episódios. É maravilhoso. Você assiste com uma trilha sonora ainda assim, que parece fazer parte do texto, né? Parece fazer parte ali da trama que
que está sendo desenvolvida em todas as mulheres do mundo. Então, essa é a minha dica para vocês. Se vocês puderem também, ouçam essa trilha sonora que tem no Spotify, só procurar pela playlist Todas as Mulheres do Mundo, que dá para ouvir e mergulhar aí nessas canções que essa série reservou pra gente, tá bom? Bom, gente, meu beijo, meu abreijo pra todos vocês e até semana que vem, beleza? Um beijo, se cuidem! Você ouviu o Rabisco Podcast. Nossos programas, eles são sempre publicados às sextas-feiras e você os encontra na Anchor e no Spotify. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com/diversãoarte. E siga-nos no Facebook e no Instagram, no @canal Diversão e Arte. Você encontra todo o nosso conteúdo no nosso site, canaldiversãoearte.com.br. O Rabisco Podcast conta com a apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboração, Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução, produtora WB. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Produção e comunicação livre e independente sobre o contexto cultural brasileiro. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.